Neste vídeo eu vou te explicar 5 problemas que os segurados que são agricultores enfrentam quando vão solicitar os benefícios rurais ao INSS, principalmente o benefício da aposentadoria rural. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e a partir de agora eu vou te explicar alguns dos problemas que o segurado enfrenta quando vai solicitar o seu benefício lá na plataforma do meu INSS. Desde já, eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações, porque o conteúdo ele é pensado para ajudar o segurado do INSS a resolver os seus principais problemas junto a este órgão. E se ficou alguma dúvida, você pode compartilhar sua dúvida aqui abaixo nos comentários. A aposentadoria rural ela é um momento muito esperado quando o segurado atinge a sua idade mínima para pedir o benefício da aposentadoria rural ao INSS, sendo mulher 55 anos e sendo homem aos 60 anos. Ela é um direito de todos os trabalhadores rurais que cumprirem todos os requisitos necessários para adquirir o benefício da Lei do Regime Geral de Previdência Social, que é a Lei do INSS, a Lei 8.213 de 1991. Geralmente, o trabalhador rural ele passa por diversas situações que dificultam por demais a sua vida laborativa, seja um trabalho braçal, seja trabalho com poeira, trabalho com sol, trabalho na chuva, trabalho em situações que são bastante degradantes ou bastante dificultosas para aquele segurado que executa aquela atividade laborativa diariamente. É um benefício que está garantido na nossa Constituição, e em 13 de novembro de 2019, que aconteceu a reforma da Previdência, este benefício ele não sofreu alterações significativas, ou seja, as regras praticamente continuaram as mesmas. E você pode estar se perguntando quem tem direito à aposentadoria do trabalhador rural no INSS? São todas as pessoas? Basta trabalhar na roça para ter direito à aposentadoria do trabalhador rural? E não, existem elementos ou requisitos específicos que o segurado deve atingir para conseguir o seu benefício lá no INSS. Dentre eles são ter 15 anos de atividade exercida de forma rural, ou seja, trabalhar pelo menos 15 anos na atividade rural, ter pelo menos 55 anos se for mulher ou 60 anos se for homem, e estar trabalhando ativamente na atividade rural quando for solicitar o benefício ao INSS. Então, esses 3 requisitos são requisitos essenciais para que o segurado atinja o seu benefício da aposentadoria rural no INSS. É importante também esclarecer que para comprovar os 15 anos de atividade rural, o segurado ele deve apresentar as suas provas rurais ao INSS, ou seja, os documentos que explicam que esse segurado ele é um segurado agricultor, que esse segurado é um segurado pescador, ou que esse segurado é um segurado extrativista vegetal ou seringueiro. Aqui no canal eu tenho um vídeo explicando como é que faz para pedir o benefício da aposentadoria rural lá na plataforma do meu INSS. Só você acompanhar ou pesquisar aqui no meu canal que vocês vão encontrar vídeo do que vocês têm que fazer quando forem solicitar o benefício ao INSS. E se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade e desejar entrar em contato com a gente, é só entrar através dos contatos que vão estar aqui abaixo na descrição deste vídeo. Quando o segurado vai solicitar o benefício lá na plataforma do meu INSS ou no órgão INSS, ele vai sentir bastante dificuldade, porque todo o pedido da aposentadoria ele é feito de forma à distância, ou seja, feito pelo aplicativo do meu INSS ou até mesmo pelo site do meu INSS. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o segurado não vai nem lá ao INSS, coisa que vem acontecendo ao longo dos anos. Antigamente, o segurado tinha que ir ao INSS.
Hoje em dia, ele não precisa nem mais comparecer ao INSS, é tudo feito de forma à distância. E ao se deparar com essa situação, o segurado muitas vezes ele encontra muitas dificuldades. Por quê? Porque ele não tem costume de pedir o benefício, ele não tem costume de entrar no aplicativo do meu INSS, ele não sabe quais são os documentos que devem ser anexados, ele não sabe nem quais as perguntas que ele vai responder lá no aplicativo do meu INSS, e muito menos as respostas. Então, aqui eu vou enumerar 5 dificuldades que eu identifiquei ao atender essas pessoas que estavam solicitando o seu benefício ao INSS. Eu fui servidora do INSS por mais de 9 anos e eu tenho experiência suficiente para enumerar aqui diversos problemas que eu identificava nos meus atendimentos lá dentro do INSS. E o primeiro problema que o segurado se encontra, ou a primeira dificuldade que ele encontra ao pedir o benefício ao INSS, é não se planejar para o momento da aposentadoria rural no INSS. Este é um momento que deve e exige bastante planejamento do segurado, ou seja, ele tem que juntar todos os documentos, ele tem que ir atrás dos documentos, porque muitas vezes ele não tem esses documentos em mãos, tem que tirar muitas vezes novos documentos, se os documentos dele que ele possui já estiverem antigos, já estiverem rasgados, já estiverem danificados, já estiverem ilegíveis, ou seja, sua certidão de casamento, sua certidão de nascimento, se a sua identidade ou seu CPF estiver com dados errados, incorretos, ele deve procurar ajeitar o documento antes de pedir o benefício lá no meu INSS, até porque se tiver dados divergentes, ele não vai nem conseguir fazer a solicitação na plataforma do meu INSS, vai dar o erro de dados divergentes entre a Receita Federal e o INSS e não vai prosseguir, sendo assim, não vai conseguir nem pedir o benefício lá na plataforma do meu INSS. Se o nome da mãe estiver incorreto, se o nome do segurado estiver incorreto, às vezes até uma letra incorreta impede a solicitação do benefício da aposentadoria rural no INSS. Data de nascimento lá no documento divergente. Então, são muitos dos problemas que os documentos do segurado podem conter e ele ter o seu benefício negado porque o documento está incorreto. Quando eu trabalhava ativamente no INSS, quando eu estava lá dentro do INSS, aconteceu uma história muito interessante. Eu fui atender uma mulher, naquela época, em 2003, o atendimento era tudo presencial, e eu fui atender uma mulher, uma senhora, que foi pedir a sua aposentadoria rural no INSS. Quando eu eu atendi ali no balcão, atendendo-se, conversando com a senhora, e aí eu peguei toda a documentação, separei tudo, estava tudo correto, e eu estava, assim, na certeza que aquele benefício ia dar certo. Por quê? Porque eu já tinha experiência de verificar que aqueles documentos eram suficientes para a segurada conseguir o seu benefício. E aí, quando eu despachei a senhora, disse que muito provavelmente ia dar certo, mas que ela aguardasse a resposta. E aí, quando eu fui conceder o benefício dentro do sistema, o que foi que aconteceu? Lá no sistema acusou que essa segurada ela já tinha um benefício da aposentadoria rural no INSS. E aí eu fiquei assim, investigando. Eu disse, por que essa senhora veio pedir o benefício se ela já tem um benefício ativo? Quando acontece isso é porque geralmente são pessoas homônimas, ou seja, mesmo nome, mesma data de nascimento, alguns dados que são bastante parecidos, o sistema detecta esse erro, para que o servidor vá lá e verifique se essa pessoa não já está aposentada. E aí eu fui lá conferir no sistema. E o que foi que aconteceu? O nome da senhora era a mesma da senhora que estava aposentada. O CPF era o mesmo da senhora que já estava aposentada. A data de nascimento era a mesma da senhora que estava aposentada. O nome da mãe, o nome do pai, então praticamente a mulher já estava aposentada. Peguei, liguei para a segurada e pedi para ela vir ao INSS conversar, para saber o que era que estava acontecendo. Quando a segurada veio, aí eu perguntei, não, na realidade a data de nascimento estava diferente, era a única coisa que estava diferente, mas o nome da mãe, o CPF, o nome do pai estava tudo igual. Quando essa segurada compareceu, eu disse, senhora,
nós detectamos aqui um problema. Aqui no sistema consta que uma pessoa com seu mesmo CPF, mesmo nome da mãe, mesmo o nome do pai, já está aposentada. A senhora sabe de alguma coisa, sabe explicar alguma coisa relacionada a esse assunto? Ela disse: olha, minha filha, quando a minha irmã foi se aposentar, ela não tinha documentos, ela não tinha CPF. E aí ela pegou e utilizou o meu CPF. Como ela tem o meu mesmo nome, eu achei que não ia dar problema. E aí eu perguntei, mas por que ela tem o mesmo nome? Porque o nome e o sobrenome é tudo igual da senhora. O nome dela era um nome assim bem comum, tipo Maria da Silva. Aí ela foi e disse assim: não, é porque o meu pai e a minha mãe fizeram uma promessa de que se o primeiro filho deles faleceu, e aí eles fizeram promessa de que os outros filhos iam ter o mesmo nome, era o nome de um santo. Eu acho que era Santo Antônio. Era Antônio ou era Francisco, eu não sei. Era o nome de algum dos santos. E era um nome assim bastante comum e um sobrenome bastante comum. E aí eles fizeram essa promessa que se tivessem mais filhos, todos os seus filhos iam ter o nome daquele santo. Se for mulher, no feminino, se fosse homem, no masculino. E aí todas as pessoas, todas as irmãs dela tinham o mesmo nome, todos os irmãos iam ter o mesmo nome. Eu disse: mas senhora, mas por que a senhora deu o seu CPF? A senhora não sabe que o CPF é um documento pessoal? Ela disse: não, porque na época eu acreditei que não ia dar nenhum problema. E aí o CPF dela é o meu CPF, ela utilizou o meu CPF. Aí eu peguei e disse assim, eu disse: tá certo, então faça o seguinte, vão as duas na Receita Federal, ajeitem os CPFs de vocês, depois com os CPFs todas duas regulares, vocês venham aqui que a gente vai ajeitar o benefício da sua irmã, que já está concedido, e o benefício da senhora. Porque uma das duas vai ficar com aquele CPF, ou é a senhora ou ela, mas quem vai resolver esse problema vai ser lá na Receita Federal. E assim foi feito, elas foram na Receita Federal, depois vieram ao INSS, cada uma com seu CPF corretinho, a gente ajeitou o benefício daquela segurada que já estava aposentada com o CPF correto dela, e essa segurada que estava com o CPF que era da outra irmã, a gente organizou a documentação para que realmente o benefício saísse no CPF dela. Quer dizer, foi uma dor de cabeça medonha por causa somente de um simples CPF. Então, todos os dados dos seus documentos, eles têm que estarem corretos para que não haja problema no momento que você vá se aposentar. Se tiver uma letra, um nome, uma data de nascimento incorreta, ajeita esse documento antes de pedir a aposentadoria rural no INSS. Essa dica ela serve tanto para aposentadoria rural quanto para qualquer tipo de benefício no INSS. O importante é quando o segurado vai pedir o seu benefício, ele ter os dados seus cadastrais de forma correta, apresentar os dados corretamente para não enfrentar problemas devido a essas alterações cadastrais. A segunda dificuldade ou o segundo problema que o segurado enfrenta ao pedir a sua aposentadoria rural no INSS é não saber quais documentos ele deve apresentar no momento que ele vai solicitar o benefício da aposentadoria rural no INSS. Atualmente, a aposentadoria rural, ela passa inicialmente pela análise automática, ou seja, quando o segurado ele pede o benefício ao INSS, muitas vezes o INSS ele já concede o benefício automaticamente, sem o segurado apresentar nenhum documento. Só que não é isso que eu recomendo que o segurado ele sempre apresente a documentação, porque pode ser que o INSS solicite essa documentação. Então, se o INSS ainda vai solicitar, você já apresenta tudo no momento que você vai pedir o seu benefício. Tem que apresentar os documentos pessoais, identidade, CPF, certidão de nascimento ou certidão de casamento. Tem que apresentar a autodeclaração do segurado especial rural, preenchida da forma correta. Todo segurado que vai se aposentar rural tem que apresentar este documento. Tem que apresentar as suas provas rurais, tem que apresentar os documentos da terra, tem que apresentar os documentos do dono da terra. Então, todos esses documentos são importantíssimos para que o segurado tenha o seu benefício concedido lá no INSS. O terceiro problema que o segurado que vai pedir o benefício da aposentadoria rural enfrenta para pedir esse benefício ao INSS é não analisar os seus vínculos urbanos
no CNIS. Para que o INSS consiga ratificar o período autodeclarado, ou seja, para que o INSS conceda o benefício, todos os vínculos urbanos que o segurado teve no momento anterior, eles devem estar sem pendências no CNIS. Então, você tem que abrir o seu CNIS, investigar todos os seus vínculos urbanos para verificar se não há necessidade de apresentar a documentação relacionada a esses vínculos urbanos, para que esses vínculos urbanos não venham atrapalhar a análise do período rural que você vai autodeclarar para o INSS. Quarto problema que o segurado enfrenta no momento que ele vai pedir o benefício da aposentadoria rural no INSS é o próprio preenchimento lá na plataforma do meu INSS. O segurado às vezes não compreende aquelas perguntas, não sabe que resposta é a resposta adequada para pedir o benefício ao INSS, não sabe muitas vezes nem o que o INSS está solicitando. Por exemplo, lá tem uma pergunta se o segurado ele aceita que o INSS modifique a DER, que é a data da entrada do requerimento. Muitas vezes o segurado não sabe nem o que é isso. E aí, o que o segurado vai responder, sim ou não? Se ele responder sim, o INSS vai poder modificar a DER, ou seja, o INSS vai poder modificar a data que ele está pedindo o benefício. Se ele responder não, o INSS não vai modificar a DER. E quando ele pedir o benefício, se ele não atingir todas as regras, o benefício vai ser negado, porque o INSS não pode modificar a DER. Então, são perguntas que são importantes que o segurado ele responda da forma correta, para que não dê nenhum problema quando ele for conceder, quando o INSS for conceder o seu benefício. E o quinto problema que os segurados eles enfrentam ao pedir os benefícios rurais, talvez seja o problema mais comum, é saber identificar qual documento vai servir ou qual documento não vai servir como prova rural. Esses documentos de provas rurais, eles são importantíssimos, pois são eles que vão caracterizar se o segurado vai ser ou não vai ser um segurado especial. Então, tem que apresentar as provas rurais da forma correta. Não pode utilizar provas de avós, de tios, de primos, de cunhado, de sogro, de sogra, de parentes que não sejam aqueles parentes que fazem parte do grupo familiar para fins de benefícios rurais. Quais são as pessoas que fazem parte do grupo familiar para fins de benefícios rurais? É o próprio requerente, o cônjuge ou companheiro e seus filhos a partir de 16 anos, seus filhos solteiros a partir de 16 anos. Não pode apresentar provas de filhos casados, não podem apresentar provas em nome dos irmãos que são casados, ou seja, são diversos documentos que o segurado às vezes pensa que pode apresentar ao INSS e não vai servir para nada. Então, é importantíssimo selecionar todas as provas rurais e verificar se realmente aquela prova vai poder ser utilizada ou não por aquela pessoa que está pedindo o benefício rural ao INSS. Então, esses são os 5 problemas que eu queria relatar aqui. São problemas mais comuns que o segurado que vai pedir a sua aposentadoria rural enfrenta. Você que vai pedir a sua aposentadoria, organize os seus documentos da forma correta, preencha a autodeclaração do segurado especial da forma correta. Lembrar que atualmente, para o benefício da aposentadoria rural, você vai ter que preencher a autodeclaração eletrônica que vai aparecer lá na plataforma do meu INSS. Se tiver alguma dificuldade em preencher esse documento, pode entrar em contato com a gente que a gente pode lhe auxiliar no momento que você vai pedir o seu benefício. Te desejo muito boa sorte. Caso deseje me acompanhar nas redes sociais, é só me seguir lá no @simplificainss. Qualquer dúvida, coloca a sua dúvida aqui abaixo nos comentários. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.